Capítulo 11. O encanto da terceira vez, parte 2. Houve um rebuliço geral. As pessoas correram para ver o que estava acontecendo. O elegante hall de entrada já estava lotado de mulheres do palácio, incluindo empregadas que permaneciam estupefatas com panos nas mãos, esquecendo completamente que estavam limpando grades e caixilhos de janelas. E o que, posso perguntar, traz você aqui agora? Perguntou uma senhora com as sobrancelhas franzidas. Ela estava olhando diretamente para o único oficial médico no Palácio dos Fundos. Isto foi muito incomum. O médico quase nunca saía do consultório. Já fazia quase um ano desde que ele foi visto pela última vez no pavilhão de cristal. Como ele poderia aparecer por aqui após a morte do jovem príncipe? Ele era famoso agora por ser médico apenas de nome, caso contrário, incompetente. Ele permaneceu neste jardim de mulheres, impune, principalmente porque não haveria ninguém para substituí-lo. E agora aqui estava ele. O que ele poderia querer? O médico carregava uma trouxa enorme e uma mulher do palácio seguia. A mulher era magra, quase emaciada. Seus movimentos eram eficientes e precisos. Em sua boca, que ela mantinha fechada, havia um toque de batom vermelho brilhante e havia uma camada de rosa em suas bochechas. Existia tal mulher no Palácio dos Fundos? Eles se perguntaram. E não seria mais típico que o médico eunuco fosse assistido por outro eunuco? Talvez eles estivessem errados sobre isso. E de qualquer forma, havia 2.000 mulheres do palácio aqui. Não seria tão surpreendente se houvesse um ou dois que eles não reconhecessem. Como todos os outros estavam ocupados sussurrando, ela decidiu dar um passo à frente. Podemos ajudá-lo? Quando a ouviram falar, as outras senhoras pararam imediatamente de conversar. As criadas retornaram prontamente às suas tarefas, embora sua brincadeira não tenha passado despercebida. Ela pode não conhecer todos os rostos no Palácio dos Fundos, mas certamente conhecia todos os rostos aqui no Crystal Pavilhão. O nome dela era Xin, e esse era o trabalho dela. Ela veio com Li Hua quando foi escolhida como consorte e trabalhou desde então para ganhar o afeto do imperador. Gostaríamos de ver o consorte sábio, se possível, disse o médico. Xin estreitou os olhos. Wise consort não era uma expressão que ela gostaria de ouvir deste homem. Minhas desculpas, senhor, disse ela. Não acredito que Lady Li Hua queira ver você. O rosto do médico, com sua triste desculpa de bigode, caiu diante da recusa educada, mas inequívoca. Seus pelos faciais eram verdadeiramente patéticos. Como eunuco, não conseguia mais deixar crescer um bigode digno de um homem. Ele estava tão longe do imperador, com sua barba gloriosa, quanto as nuvens estavam da terra. O eunuco olhou para trás com uma expressão de angústia. A mulher do palácio atrás dele, com um ar eminente de competência, sussurrou em seu ouvido. O eunuco, hesitante, enfiou a mão nas dobras de seu manto e tirou um pedaço de papel pergaminho. Recebemos uma carta, você vê. O pergaminho estava coberto de letras fluidas e trazia instruções de que o médico deveria ter permissão para entrar na residência. O nome no final dizia Jinshi. Jinshi, a primeira pessoa em quem alguém no Palácio dos Fundos pensaria se você dissesse as palavras lindo eunuco. Ele era tão adorável que, se fosse mulher, poderia ter colocado o país de joelhos, mas ele não era uma mulher. Ele também não era um homem. Ele era bonito o suficiente para fazer até mesmo Xin suspirar, apesar de tudo, mas, ao contrário das outras mulheres do palácio, ele não evocava mais sentimentos do que isso por ela. Quando ela pensou no motivo de ter vindo ao Palácio dos Fundos, ela sabia que não tinha tempo para se distrair com eunucos. Era vital que ela conquistasse o afeto do imperador, não apenas para si mesma, mas para o bem de seu clã. Esse pensamento foi incutido nela e em Li Hua desde que eram meninas. A mãe de Xin era a irmã mais velha do pai de Li Hua. Xin e Li Hua tinham a mesma idade. Assim, eles entraram juntos no Palácio dos Fundos, e assim, Xin supervisionou o pavilhão de cristal, onde moravam agora. Todas as damas de companhia do pavilhão de cristal eram filhas de famílias proeminentes, de sangue adequado para servir sua majestade. Muito bem, então. Xin não gostou, mas ela sabia quando foi espancada. Ela resolveu mostrar o interior aos visitantes. Ela poderia ter deixado a tarefa para uma das outras mulheres, mas se o médico estivesse aqui por ordem do eunuco que... Pavilhão. O nome dela era Xin, e esse era o trabalho dela. Ela veio com Li Hua quando foi escolhida como consorte e trabalhou desde então para ganhar o afeto do imperador. Gostaríamos de ver o consorte sábio, se possível, disse o médico. Xin estreitou os olhos. Wise consort não era uma expressão que ela gostaria de ouvir deste homem.
Minhas desculpas, senhor, disse ela. Não acredito que Lady Lihua queira ver você. O rosto do médico, com sua triste desculpa de bigode, caiu diante da recusa educada, mas inequívoca. Seus pelos faciais eram verdadeiramente patéticos. Como eunuco, não conseguia mais deixar crescer um bigode digno de um homem. Ele estava tão longe do imperador, com sua barba gloriosa, quanto as nuvens estavam da terra. O eunuco olhou para trás com uma expressão de angústia. A mulher do palácio atrás dele, com um ar eminente de competência, sussurrou em seu ouvido. O eunuco, hesitante, enfiou a mão nas dobras de seu manto e tirou um pedaço de papel pergaminho. Recebemos uma carta, você vê. O pergaminho estava coberto de letras fluidas e trazia instruções de que o médico deveria ter permissão para entrar na residência. O nome no final dizia Jinshi. Jinshi, a primeira pessoa em quem alguém no Palácio dos Fundos pensaria se você dissesse as palavras lindo eunuco. Ele era tão adorável que, se fosse mulher, poderia ter colocado o país de joelhos, mas ele não era uma mulher. Ele também não era um homem. Ele era bonito o suficiente para fazer até mesmo Shin suspirar, apesar de tudo, mas, ao contrário das outras mulheres do palácio, ele não evocava mais sentimentos do que isso por ela. Quando ela pensou no motivo de ter vindo ao Palácio dos Fundos, ela sabia que não tinha tempo para se distrair com eunucos. Era vital que ela conquistasse o afeto do imperador, não apenas para si mesma, mas para o bem de seu clã. Esse pensamento foi incutido nela e em Lihua desde que eram meninas. A mãe de Shin era a irmã mais velha do pai de Lihua. Shin e Lihua tinham a mesma idade. Assim, eles entraram juntos no Palácio dos Fundos, e assim, Shin supervisionou o pavilhão de cristal, onde moravam agora. Todas as damas de companhia do pavilhão de cristal eram filhas de famílias proeminentes, de sangue adequado para servir sua majestade. Muito bem, então. Shin não gostou, mas ela sabia quando foi espancada. Ela resolveu mostrar o interior aos visitantes. Ela poderia ter deixado a tarefa para uma das outras mulheres, mas se o médico estivesse aqui por ordem do eunuco que estufou as bochechas, ele era fácil de ler, mas a expressão da mulher do palácio nunca mudou quando ela se virou para Shin. Seus olhos escuros fixaram-se na chefe-dama de companhia, que não disse nada, mas tentou desviar o olhar. Você está usando perfume hoje, não está? A mulher do palácio perguntou. A voz dela soava familiar, de alguma forma. Então aquela boca graciosa começou a se contorcer. Ela estava sorrindo, mas não de um jeito gentil. Havia uma selvageria na expressão, como uma fera selvagem olhando para sua presa. Shin ficou sem palavras. Já faz um tempo, senhora Shin. Devo me desculpar pela minha grosseria da última vez que estive aqui. Seu rosto, com seu abundante pó clareador, olhos cuidadosamente acentuados e sobrancelhas compridas, aproximou-se. Os acessórios ostentosos que ela usava desviavam a atenção do formato de seu rosto, mas era redondo, jovem. E o jeito que ela olhou, Shin se lembrou daquele olhar. Ela sentiu o gelo correr em suas veias. Ela sabia por experiência própria que essa mulher geralmente significava problemas. Ela veio ao pavilhão de cristal pela primeira vez no ano anterior. Ela cuidou de Lihua assiduamente, mas durante esse tempo ela também fez uma série de coisas ultrajantes que deixaram metade das mulheres aqui sem a capacidade de desafiá-la. Shin não era um deles, mas a mulher apareceu novamente recentemente e quase arrancou as roupas de Shin. Ela não era, basta dizer, alguém com quem Shin desejasse ter muito que fazer. A mulher continuou a encará-la. Shin se viu recuando involuntariamente. Foi nesse momento que o médico correu de repente para o jardim. O homenzinho rechonchudo parecia estar tentando chegar ao galpão de armazenamento. Shin tentou ir atrás dele, mas encontrou seu caminho bloqueado pela mulher desagradável. Shin passou por ela e tentou perseguir o eunuco, mas já era tarde demais. Ele segurava a barra da porta na mão e ficou ali parado, mudo e surpreso. Um odor característico vinha da entrada. Era o mesmo cheiro que Lihua uma vez sentiu, o fedor de uma pessoa doente a caminho da próxima vida. A outra mulher do palácio estava esfregando suas costas. Talvez ela tivesse caído quando Shin a empurrou, mas ela não parecia particularmente preocupada. Havia apenas uma leve ruga em sua testa. Ela pegou o pacote que o eunuco estava segurando. Não se preocupando mais em sussurrar, ela gritou: água quente. Ferva um pouco de água imediatamente, por favor. Então ela correu para o galpão. O paciente estava descansando em uma cama rústica, apenas algumas esteiras trançadas empilhadas umas sobre as outras. Ela era uma das lavadeiras.
Sim, claro, senhorita, disse o eunuco, disparando novamente tão rápido que seu queixo balançou. A mulher do palácio deu à empregada o que parecia ser água e depois virou-se para Shin. Por que ela está aqui? Você precisa perguntar? Estamos isolando-a para que ninguém mais fique doente. É apenas bom senso. A senhora obviamente queria responder algo, mas se conteve. Em vez disso, ela disse: de fato é. No entanto, a empregada estava tossindo, mas não parecia normal. A visitante pressionou um lenço na boca da empregada enquanto ela tossia e, quando ela o retirou, estava manchado de vermelho. É verdade que esta é uma doença infecciosa. Não é altamente transmissível, mas uma coisa é certa: se você continuar a tratá-la assim, ela morrerá. Mas o que é uma empregada morta, hein? Ela se afastou da mulher doente, prestes a entrar no galpão. Antes que ela percebesse o que estava fazendo, Shin tentou agarrá-la pelo ombro, tentou impedi-la, mas o intruso escapou facilmente de seu alcance. Não. Isso é. Shin tropeçou em uma caixa de vime ao fazer outra tentativa de impedir a mulher, mas agora era tarde demais. A mulher estava pegando alguma coisa, uma pequena caixa. Quando entrei nesta sala, trouxe lembranças, disse ela. Memórias de quando consorte Li Hua estava doente. O que isso tem a ver com isso? Você estava queimando incenso para tentar disfarçar o odor. Sim, mas e daí? Shin estendeu a mão para pegar a caixa de volta. Percebi algo semelhante quando entrei aqui. Mas desta vez é o contrário. A mulher abriu a caixa e revelou uma coleção de pequenos frascos coloridos. Você parece estar usando essa mulher doente para disfarçar o aroma desses perfumes. Ela abriu uma das garrafas e deu uma cheirada experimental. As senhoras do pavilhão de cristal gostam de seus segredos. E deixar que eunucos inocentes assumam a culpa. A mulher havia aberto um frasco de óleo perfumado, algo que viera da caravana outro dia. A maioria deles foi confiscada pelo eunucos. Cada um individualmente é minimamente tóxico, mas se você combiná-los, quem sabe? A mulher disse melodicamente, estreitando os olhos enquanto sorria. Então a mulher, mal, fez uma pergunta a Shin. O que exatamente você está fazendo ao tentar fabricar um medicamento para induzir um aborto espontâneo? Agora, o que fazer? Mal se perguntou enquanto enxugava o rosto com um lenço. Ela odiava a sensação do pó clareador, e o ruge simplesmente não saía. Ela teria que lavar bem o cabelo, que havia penteado com óleo perfumado, mais tarde. Para disfarçar os olhos relativamente inexpressivos, ela cortou as pontas do cabelo curto e depois colou-o perto dos olhos. Ela usava uma saia mais longa que o normal, escondendo sapatos altos que a faziam parecer mais alta do que era, mas talvez isso não fosse necessário. Afinal, as senhoras do pavilhão de cristal mal a notaram. Sentindo-se um pouco taciturno, Mal tirou os sapatos elevados. Ela também vestiu uma roupa diferente, porque a doente tossiu um pouco de catarro nela quando Mal a estava examinando. A doença era apenas levemente infecciosa, é verdade, mas ela não estava disposta a andar por aí com aquelas roupas e pediu uma roupa nova por questão de segurança. Eles tiveram que se contentar com uma roupa de dama de companhia do pavilhão de cristal, então faltava algo prático. Mais do que tudo, Mal queria tomar banho, mas não havia chance disso, então ela desistiu. Finalmente parecendo um pouco mais arrumada, ela entrou na sala onde todos estavam esperando. Todas as pessoas reunidas na sala de recepção exibiam olhares taciturnos. Eles estavam vestidos com todo tipo de elegância e, quando Mal entrou depois de tirar a maquiagem, ela se sentiu claramente deslocada. A consorte Li Hua estava lá, assim como Jinshi e Gao Shun, e uma mulher magra com um rosto classicamente bonito. A uma palavra de Li Hua, o resto das damas de companhia se retia. A bela mulher era Shin, a principal dama de companhia do consorte Li Hua. Elas eram primas, como ela mesma era uma mulher de sangue distinto, Shin tinha uma veia orgulhosa. Ela era, para ser justa, adorável o suficiente para atrair atenção mesmo aqui no Palácio dos Fundos. Seu rosto até lembrava um pouco de Li Hua, talvez outro sinal da conexão familiar. Ela era apenas uma dama de companhia-chefe, mas seu status social poderia tê-la qualificado para uma posição tão elevada quanto a de consorte intermediária. Então, foi por isso que ela foi nomeada dama de companhia-chefe? As consortes não eram as únicas que poderiam conquistar o afeto do imperador. Casos em que até mesmo empregadas humildes caíram sob o olhar imperial e se tornaram mães do país não ficaram totalmente ausentes dos anais. Então, por que ter apenas uma linda flor em um só lugar quando você poderia ter, por assim dizer, um buquê?
Se uma dama de companhia se tornasse companheira de cama do imperador, e essa dama tivesse uma origem social suficientemente distinta para justificar ser ela própria uma consorte, a posição seria quase certamente dada a ela imediatamente. Então, o que isso significa para eles? Mau Mau se perguntou. Ela não sabia nada sobre a história familiar de Li Hua, mas podia adivinhar que os sentimentos entre ela e Xin deviam ser complexos. Seria realmente seguro criar um vínculo de confiança que transcendesse tais conflitos. Quão sortudo é o consorte Gyokuyo. Sua principal dama de companhia, Ong Nian, não foi colocada ali para servir a algum propósito especial, mas parecia existir apenas para supervisionar as mulheres de Gyokuyo. A serviço desta causa, ela até perdeu a janela habitual para se casar, então esperançosamente Gyokuyo seria capaz de arranjar um bom casamento para ela algum dia. As outras damas de companhia do consorte também eram todas doces e atraentes, mas nenhuma delas nutria ambições de atrair o interesse do imperador. Mas quanto às damas de companhia do consorte Li Hua? Qual o significado disso? Jin Shi exigiu, batendo na mesa com o punho. Sobre a mesa havia uma coleção de óleos perfumados e especiarias, aqueles que foram encontrados no quarto da doente. Nenhum deles sozinho era particularmente notável, mas juntos produziam um aroma perceptível. Um aroma que se apegou à chefe-dama de companhia, Xin. Embora a última vez que Mau Mau esteve aqui, ela não usou nenhum perfume. Isso significava que suas compras não foram confiscadas? Ou ela simplesmente conseguiu escondê-los? Rou. O médico charlatão parecia que gostaria de fazer parte da assembleia, mas tinha outro trabalho a fazer e decidiu dar-lhe precedência. Francamente, tê-lo ali não teria sido de nenhuma ajuda especial. A bela mulher era Xin, a principal dama de companhia do consorte Li Hua. Elas eram primas, como ela mesma era uma mulher de sangue distinto, Xin tinha uma veia orgulhosa. Ela era, para ser justa, adorável o suficiente para atrair atenção mesmo aqui no Palácio dos Fundos. Seu rosto até lembrava um pouco de Li Hua, talvez outro sinal da conexão familiar. Ela era apenas uma dama de companhia-chefe, mas seu status social poderia tê-la qualificado para uma posição tão elevada quanto a de consorte intermediária. Então, foi por isso que ela foi nomeada dama de companhia-chefe? As consortes não eram as únicas que poderiam conquistar o afeto do imperador. Casos em que até mesmo empregadas humildes caíram sob o olhar imperial e se tornaram mães do país não ficaram totalmente ausentes dos anais. Então, por que ter apenas uma linda flor em um só lugar quando você poderia ter, por assim dizer, um buquê? Se uma dama de companhia se tornasse companheira de cama do imperador, e essa dama tivesse uma origem social suficientemente distinta para justificar ser ela própria uma consorte, a posição seria quase certamente dada a ela imediatamente. Então, o que isso significa para eles? Mau Mau se perguntou. Ela não sabia nada sobre a história familiar de Li Hua, mas podia adivinhar que os sentimentos entre ela e Xin deviam ser complexos. Seria realmente seguro criar um vínculo de confiança que transcendesse tais conflitos. Quão sortudo é o consorte Gyokuyo. Sua principal dama de companhia, Ong Nian, não foi colocada ali para servir a algum propósito especial, mas parecia existir apenas para supervisionar as mulheres de Gyokuyo. A serviço desta causa, ela até perdeu a janela habitual para se casar, então esperançosamente Gyokuyo seria capaz de arranjar um bom casamento para ela algum dia. As outras damas de companhia do consorte também eram todas doces e atraentes, mas nenhuma delas nutria ambições de atrair o interesse do imperador. Mas quanto às damas de companhia do consorte Li Hua? Qual o significado disso? Jin Shi exigiu, batendo na mesa com o punho. Sobre a mesa havia uma coleção de óleos perfumados e especiarias, aqueles que foram encontrados no quarto da doente. Nenhum deles sozinho era particularmente notável, mas juntos produziam um aroma perceptível. Um aroma que se apegou à chefe-dama de companhia, Xin. Embora a última vez que Mau Mau esteve aqui, ela não usou nenhum perfume. Isso significava que suas compras não foram confiscadas? Ou ela simplesmente conseguiu escondê-los? Xin ficou em silêncio com os olhos fechados. Não estou falando, hein? Seu crime foi duplo, não apenas possuir as substâncias proibidas, mas tentar usá-las para fazer algum tipo de mistura. O isolamento de uma empregada em um galpão provavelmente não seria considerado uma ofensa. Tirar a mulher doente da residência principal para evitar a propagação da doença foi uma resposta adequada. Com apenas um oficial médico para todo o Palácio dos Fundos, as empregadas muitas vezes não eram atendidas imediatamente. E, no entanto, ele tem tanto tempo disponível que o consultório médico está praticamente se tornando um café para os eunucos.
Uma mera serva talvez nem pudesse confiar na clínica. Nem todo mundo gostava de ver mulheres encarregadas dos cuidados médicos. Se alguém morresse por causa dessa atitude, era um incômodo, mas pouco mais. As empregadas domésticas eram simplesmente dispensáveis. Jinshi usaria as evidências à sua frente para provar que delito ele poderia fazer, mas Shin ficou olhando como se não soubesse nada sobre nada disso. Além disso, a família dela era importante o suficiente para que ela pudesse se opor à investigação dele, independentemente do que ele dissesse. O mais inescrutável de todos na sala era o consorte Li Hua, que simplesmente olhou para sua principal dama de companhia, com as sobrancelhas franzidas. A expressão era de tristeza. Shin se recusou a olhar para o chão, mas encontrou os olhos do eunuco. A mulher tem espírito. A maioria das mulheres do palácio teria murchado sob o interrogatório de Jinshi, mas parecia que seus poderes quase sobrenaturais não iriam funcionar neste oponente. Não tenho a menor ideia do que você quer dizer, disse Shin. É verdade, fui eu quem instruiu aquela criada a ser transferida para aquele prédio. Mas penso que há aqui um problema muito mais óbvio. Visitantes que aparecem do nada exigindo ver Lady Li Hua e depois invadem os nossos armazéns. Você não concorda? Seu tom era cortante, confiante. Era verdade, não havia como provar que os itens encontrados no armazém pertenciam a ela. Como o prédio abrigava uma pessoa doente, era provável que ninguém tivesse muito mais contato com ela do que para trazer-lhe refeições, mas, da mesma forma, quase qualquer pessoa poderia ter entrado lá. Então precisamos simplesmente perguntar à empregada. Se você acredita, pode confiar na palavra de uma mulher que está com febre. Então você sabe que ela estava com muita febre, interrompeu Mau Mau. A expressão de Shi mudou, ela parecia ressentida com a intrusão. Que gentileza da sua parte, continuou Mau Mau, me dando ao trabalho de ver como uma mera criada estava se sentindo. Suponho que isso explicaria, então, como o cheiro desse perfume chegou a você. Seu tom era descarado quando ela pegou uma das garrafinhas sobre a mesa. Tudo bem, hora de desacelerar, pensou Mau Mau, mas seu corpo não quis ouvi-la, ele continuou se movendo. Ela não gostou nem um pouco, mas havia coisas que a deixavam tão irritada que as preocupações com sua posição social desapareceram. É assim que você cheira. Este óleo perfumado. Mesmo que estivesse cuidadosamente guardado dentro de um baú de vime. Eu me pergunto se o cheiro é realmente tão poderoso a ponto de vazar assim. Talvez eu possa verificar? Mau Mau agarrou a manga de Shin, mas a dama de companhia foi rápida demais. Ela se afastou, ao mesmo tempo que afagava a bochecha de Mau Mau com as unhas compridas. A sala começou a zumbir. Mau Mau passou o polegar pelos cortes. Eles perfuraram a pele, mas não estavam sangrando de verdade. Minhas desculpas, disse ela. Não é para alguém da minha baixa estatura tocar em alguém de sua posição. Deveríamos ter outra pessoa, alguém mais apropriado, para realizar a investigação. Ela falou com indiferença enquanto todos os olhares na sala se fixavam em Shin. A outra mulher mal conseguia conter uma carranca e seus olhos estavam vermelhos. Um cheiro desagradável de suor emanava dela. Suas pupilas estavam dilatadas. As pessoas suam quando ficam nervosas, mas é uma coisa brilhante, diferente daquela induzida pelo exercício. O odor pungente pode incomodar até mesmo quem o produz. Os olhos também mudam quando uma pessoa está ansiosa. Embora não sejam tão óbvias quanto as de um gato, as pupilas humanas mudam de tamanho. Isso era mais perceptível na consorte Gyokuyou, que tinha íris mais claras, do que em muitas pessoas. Então, durante festas de chá com outras consortes, ela costumava ser vista semicerrando os olhos enquanto ria. Mais um empurrão. Mau Mau acabava de dar um passo à frente quando alguém disse: talvez eu seja mais adequado para lidar com o assunto. Então. A voz era orgulhosa, mas não arrogante. Pertenceu ao consorte Li Hua, que levantou-se do sofá, a saia longa farfalhando enquanto ela caminhava em direção a Mau Mau. Não, em direção a Shin, que estava em frente a Mau Mau. As roupas de Li Hua eram bastante parecidas com as que Gyokuyou usava recentemente. Faria bastante sentido se ela também tivesse comprado roupas no trailer. De que crime ela seria acusada? Senhora Li Hua, Shin disse. Havia muitas emoções conflitantes em seus olhos, mas o desespero não era uma delas. Ela se recusou a implorar. Se for descoberto que ela tentou criar uma droga que induzisse um aborto espontâneo, seria considerado mesmo que se ela tivesse assassinado o filho do imperador. Jinshi fechou os olhos, sabendo que isso era tudo o que tinha a dizer.
Entendo, disse Li Hua suavemente. E isso seria verdade independentemente de qual consorte fosse seu alvo. Consortes superiores, médios e inferiores são todos iguais nesse aspecto. Li Hua olhou para o chão e depois olhou para Xin. Um pensamento passou pela mente de Mau Mau. Os nomes Li Hua e Xin eram uma espécie de par, significando flor de pera e damasco, respectivamente. Esta mulher, Xin, certamente não parecia pouco inteligente para Mau Mau. E, no entanto, o mundo estava cheio de pessoas perfeitamente inteligentes que faziam coisas estúpidas, muitas vezes quando deixavam que as emoções as dominassem e as levassem ao erro. Xin, pensou Mau Mau, poderia ser um deles. Então Li Hua deu o golpe de misericórdia, mesmo que a única vítima pretendida fosse eu mesmo. Com sorte! Jinxi exclamou, inclinando-se para a frente. Você quer dizer isso? Gao Shun também estava com os olhos arregalados. Para Mau Mau, porém, a pergunta de Li Hua fez com que tudo se encaixasse. Ela sempre achou estranho que uma mulher tão capaz como Li Hua fosse tão incapaz de encontrar damas de companhia decentes. Certamente ela deveria ter atraído servos melhores. Não foi culpa dela. Quem formou o grupo de damas de companhia no pavilhão de cristal não era outro senão Xin. Após o incidente com o pó facial tóxico, uma única dama de companhia foi forçada a sair, mas aqueles que estavam acima dela continuaram seu trabalho ininterruptamente. E agora, Li Hua confrontou sua chefe-dama de companhia. Canela, você nunca me tratou como convém a um verdadeiro consorte. Suponho que você nunca pensou que eu merecia ser mãe da nação. Isso também soou verdadeiro para Mau Mau. Ela notou que Xin nunca se referiu a Li Hua como consorte. Você e eu, até o último momento, não sabíamos qual de nós seria o consorte, não é? A voz de Li Hua estava triste. Ela tinha verdadeira simpatia por Xin. Mas será que Xin sentia o mesmo? Ela mordeu o lábio e olhou para Li Hua, com os olhos brilhando de ressentimento. Como você ousa falar comigo? Zombou a chefe-dama de companhia. Eu sempre odiei isso em você. Eu era um aluno melhor que você. Eu era melhor em quase tudo do que você. Então, por que todos bajularam você? Tamanho do busto, Mau Mau observou em particular, mas ela teve a decência de se sentir mal com o pensamento assim que o teve. Afinal, Xin também não era exatamente pequena. Não, espere, esse não era o ponto. Não se tratava de ter um busto maior, mas de ser uma pessoa maior. É porque você era filha do chefe da nossa família? Você achou que isso te tornava melhor do que eu? Não me faça rir. Fui criada durante toda a minha vida para me tornar uma mãe para esta nação. Xin parecia um lobo mostrando suas presas. Pensando que a chefe-dama de companhia poderia atacar o consorte a qualquer momento, Mau Mau moveu-se para se colocar entre as duas mulheres, mas Gao Shun e Jinxi já estavam lá. Posso entender que você está admitindo as acusações? Jinxi disse. Em resposta, Xin pegou o frasco de óleo perfumado da mesa e jogou-o em Li Hua. Gao Shun deu um tapa e a garrafa bateu no chão. Que você possa murchar neste jardim uma mulher estéril. Xin cuspiu como se estivesse pronunciando uma maldição, enquanto Gao Shun agarrava suas mãos e a continha. Como um eunuco ousa me tocar, ela chorou. Coisa impura e imunda. Ela lutou, mas não tinha esperança de se libertar. Mesmo sendo um eunuco, Gao Shun ainda era um homem. Seus lábios nobres continuaram a produzir uma torrente de invectivas desagradáveis. Às vezes você encontra a espécie dela, pensou Mau Mau. Quando Xin finalmente teve que fazer uma pausa para respirar antes de poder retomar seu discurso, Mau Mau parou na frente dela e sorriu. O que? Xi exigiu. Oh, nada. Eu estava simplesmente pensando, você deve realmente reverenciar Sua Majestade, Lady Xin. Claro que eu faço. Sobre o que você está tagarelando? Simplesmente me pareceu que era o status de mãe da nação que você realmente amava. Ao contrário do consorte Li Hua. Mau Mau deu outro largo sorriso. A boca de Xin estava aberta. Estava muito claro agora o que Li Hua tinha e Xi não. Xi. Então foi assim que você se sentiu. Embora parecesse estar lutando contra as lágrimas, a voz da consorte Li Hua era clara e firme. Então ela ficou na frente de Xin, levantou a mão e deu um tapa na bochecha dela. Acho que isso é o mínimo que ela deveria esperar, pensou Mau Mau. Então, porém, o consorte Li Hua disse algo que nem Mau Mau esperava. Senhor Jinxi, eu libero esta chefe-dama de companhia do meu serviço.
alegando que ela usou discurso abusivo contra sua amante. Tanto que tive que levantar minha própria mão contra ela. Desta vez foi a vez de Jinshi ficar de queixo caído. Com sorte. Vejo que uma mão aberta não foi enfática o suficiente. Mesmo. Enquanto Shin parecia atordoado com tapa, Li Hu agarrou-a pelo colarinho e cerrou o punho. Jinshi e Gao Shun correram para detê-la. Apenas Mau Mau ficou totalmente impressionado. A senhora sabe se cuidar. Li Hua não era mais a consorte de antes, esperando vagamente que o fio de sua vida fosse cortado. Eu libero esta mulher do meu serviço. E solicito formalmente que ela nunca mais seja autorizada a entrar no Palácio dos Fundos, sob nenhuma circunstância, disse Li Hua, com clareza e confiança. Mesmo que Xin se tornasse uma mãe para a nação, ela viveria sua vida não para o povo do país, mas para sua própria posição. Ela buscava apenas poder, ela não tinha interesse em cumprir os deveres e responsabilidades que viriam junto com isso. A nação não precisava de tal rainha. Xin ainda não havia se recuperado do tapa. Ela entendia que misericórdia estava sendo demonstrada? Ou ela pensaria que Li Hua a havia ofendido e ficaria ainda mais ressentida com ela? Talvez isso não importe. Não importa quão nobre fosse o sangue, uma mulher que deixasse o Palácio dos Fundos em circunstâncias escandalosas seria incapaz de retaliar um consorte. Pessoalmente, Mau Mau achou que Li Hua estava sendo um pouco branda, mas vamos considerar a humilhação que esse tratamento deve ter trazido a uma mulher tão orgulhosa. Posso te perguntar uma coisa? Jinshi disse enquanto caminhavam pelos corredores do pavilhão de cristal. Ele estava olhando para o prédio onde a empregada doente estava deitada. Sim, senhor. Eu sei que você sabia que a doente estava aqui no pavilhão de cristal, mas você não sabia exatamente onde ela estava, não é? Quero dizer, você até se deu ao trabalho de colocar um disfarce, provavelmente para que ninguém suspeitasse se você visitasse repetidamente. Ele estava certo. Mau Mau usará aquela roupa porque ela própria já não era bem-vinda ali. Ela percebeu que talvez não descobrisse onde a mulher doente estava em uma única visita, então tomou cuidado para evitar que as pessoas soubessem quem ela era. Sim, uma mulher do palácio que acompanhava o médico atraiu alguma atenção, mas certamente menos do que Mau Mau teria recebido sem disfarce. As servas do pavilhão de cristal sabiam manter a boca fechada. Ou talvez eles tivessem aprendido como, através da disciplina severa das damas de companhia acima deles, em algum lugar que o consorte Li Hua não teria visto. Ah, mas eu sabia onde ela estava, disse Mau Mau. Ela já tinha uma noção de onde uma pessoa doente estaria hospedada, algum lugar moderadamente isolado dos dormitórios das outras empregadas, ou qualquer outro lugar discreto. Quando ela estava aqui em tempo integral, as empregadas que não se sentiam bem recebiam novos dormitórios para garantir que o que quer que estivesse doente não se espalhasse. Havia até uma área dedicada aos doentes dentro do pavilhão. Mas um galpão de armazenamento, sim. O odor que emanava de Xin lhe dera uma sensação estranha, mas ela nunca imaginou que as coisas tivessem ido tão longe. Foi pura sorte ela ter notado o lugar. Essa foi a minha pista, disse ela, apontando para algumas flores brancas. O arbusto devia ter sido plantado recentemente, porque a terra abaixo dele tinha uma cor diferente do resto do jardim. Era uma posição terrivelmente ruim para ser o trabalho de um jardineiro. Mesmo ao lado de um armazém. O arbusto dava frutos pretos cheios de poeira branca que se transformaria em pó clareador facial. Como assim? No Feng Shui, as coisas de cor verde são consideradas boas para a saúde. Supostamente, o ideal é combiná-los com o branco. Branco, como todas as flores do arbusto. Embora a planta fosse conhecida como flor branca, ou às vezes flor das 4 horas, o vermelho era uma cor mais típica dela. Mau Mau percebeu que alguém devia ter escolhido especificamente um estoque que florescesse branco. Ela não se lembrava do arbusto estar lá no pavilhão de cristal, alguém a plantou, ela não sabia quem, mas deve ter sido alguém que sentiu pena da mulher doente. Mau Mau sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo ao saber que havia pelo menos uma pessoa ali que o fez. Flor branca, porém. Mau Mau contemplou a ironia do que havia encontrado na presença da flor junto com a mulher doente. Ela soltou um longo suspiro e então percebeu que alguém estava olhando para ela. Ela olhou para trás e os viu meio escondidos por um pilar. Qual é o problema? Jinshi parou e olhou para ela. A pessoa que observava Mau Mau parecia chocada. Vá em frente, mestre Jinshi. O que? Por quê? Por que você está no caminho? Sua resposta direta pareceu irritar Jinshi,
mas Gauchum acalmou como alguém faria com um boi frustrado, dando a Mau Mau uma nova oportunidade de apreciar o quão bom era ter alguém por perto que pudesse realmente intuir o que estava acontecendo. Mau Mau olhou para a mulher escondida atrás do pilar. "O que é?" ela perguntou. A outra mulher parecia talvez um pouco mais velha que Mau Mau, mas também parecia claramente intimidada. Por Mau Mau, ou pelos seus companheiros? Foi difícil dizer. Sobre a mulher naquele prédio. Havia uma flor branca e fresca na mão da jovem. Verde e branco, as cores eram inconfundíveis. A mulher se comportou bem, embora falasse com hesitação. Ela não está mais lá. Foi decidido que ela deixaria o Palácio dos Fundos, mas eles a estão enviando para algum lugar onde será mais fácil para ela melhorar. A consorte Li Rua, sentindo que a responsabilidade cabia a ela, ofereceu-se para pagar as despesas médicas da mulher e dar-lhe uma bolsa para viver. Então ela foi embora. A empregada olhou para o chão, mas ao mesmo tempo parecia aliviada. Ela deixou as mãos roçarem o rosto na tentativa de esconder as lágrimas que escorriam por elas, depois fez uma reverência para Mau Mau e voltou ao trabalho. Atrás dela havia apenas pequenas pétalas brancas no chão.